are you? Já estão preparados para mais uma aula? Vamos começar então a nossa aula de hoje? Antes, lembrando, você precisa fazer as suas atividades obrigatórias. Lembra aquelas 2 questõezinhas que você tem de todas as aulinhas do seu dia? Então, você vai até o seu Classroom, realiza as suas 2 questõezinhas de cada aula que você tiver no seu dia, conclui a atividade. Você precisa dar esse comando de concluir para que o seu professor receba as suas respostas. Caso você não tenha acesso ao Classroom, você continua conversando com o seu diretor, a sua diretora e indo nas datas específicas lá na sua escola para retirar o material. Combinado? Então agora vocês já estão preparados, papel e caneta na mão e vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar com o gênero meme. Também podemos trabalhar com os memes em língua inglesa. Hoje nós vamos ver uns bem bacanas que eu preparei para vocês. Mas um pouquinho antes disso, vamos revisar o que a gente viu na nossa aulinha anterior? Olha só, nós trabalhamos com o present continuous na forma interrogativa, quando nós fazíamos aquelas perguntinhas, não é mesmo? E também trabalhamos com os instrumentos musicais. A nossa aula de hoje, nós vamos revisar os instrumentos musicais e trabalhar com esse novo gênero. Já está preparado? Organizado? Podemos começar? Então, o que será que é um meme? E antes disso, a teacher esqueceu daqueles beijos, aqueles recadinhos que eu estou recebendo direto nas minhas redes sociais. Então, vamos lá. Hoje vai lá para o Colégio da Polícia Militar de Londrina. Quem pediu esse beijo foi a Pietra. Pietra, um beijo bem grandão para você. Lá de Uniflor, o Colégio Estadual Marquês de Herval, a Maria Heloísa mandou um beijo e pediu para que eu mandasse também para todos os amigos e professores dela. E lá do Colégio Alberto Santos Dumont, de Ranilândia, a Caroline disse que está adorando as nossas aulas e também pediu um beijinho muito especial. Então, hoje a aula é especial para vocês. Vamos lá então. O que é um meme? Vocês já pararam para pensar? Vocês já tiveram uma aula de português relacionadas ao meme? Então vamos lá. É uma ideia, um conceito, até mesmo um som ou qualquer outra informação que possa ser transmitida rapidamente. Geralmente bem engraçado, né? São utilizados para caracterizar ideias, conceitos que vão se difundir rapidamente pela web, porque nós temos eles lá nas mídias sociais. Pode ser uma frase, um link, um vídeo, um site, imagens, entre outros, os quais vão se espalhar por intermédio dos e-mails, temos os blogs, aqueles sites de notícias, redes sociais, o WhatsApp, enfim, em todas as mídias que a gente consegue encontrar. A gente também já encontra nos nossos livros didáticos. Tem vários materiais aí que já apresentam os nossos memes. Estão prontos? Vamos para o primeiro? Olha só, vocês já viram esse meme aí, a teacher tem certeza. Pensa bem, esse gatinho e essa senhora, ela dando o texto ali para o gatinho. O que será que esse gato está pensando? Olha só, this cat is interesting. O gato está bem interessado. Por quê, né? It revises your homework. Então, ele está ali revisando, olhando essa tarefinha de casa. E vocês lembram quantas frases surgiram a partir desse memezinho aqui, né? E esse outro? Olha que lindo. Another animal, agora o dog. E ele diz, I'm not sure what to do with my face. Então, ele está ali com aquela carinha assustadinho. O que eu vou fazer com o meu rosto? Geralmente, a gente se sente assim quando a gente precisa tirar fotos, né? Que aí a gente fica, tá bom assim,
Faço um biquinho, dou um sorriso, fico sério? Então, essa é a dúvida desse dog aqui. When it was taking pictures, what did it have to do with its face? O que a gente precisa fazer com o nosso rosto no momento de tirarmos as fotos? Vocês já pararam para pensar? Quantas fotos a gente tira por aí, às vezes fica sempre no mesmo movimento, né? Então, vamos começar a mudar aí as nossas fotos. E agora nós vamos para o nosso primeiro exercício. Presta bastante atenção. Olha só, nós temos aqui outro dog. Observe bem a primeira imagem e a segunda imagem dele. E aí, a frasezinha é a seguinte: Other people's Doberman. O Doberman de outras pessoas. E aqui a pessoa diz, né? My Doberman. O meu Doberman. Doberman, a raça do cachorro. E aí? What is the animal? Escreva aí no seu caderno. Letra B. What is the single form of the word people? Person or persons? Qual é o animal e qual é a palavrinha singular de pessoas, que é people? Qual é o singular? Lembra? Nós já tivemos essa aulinha. Então, presta bastante atenção e faz o exercício aí no seu caderno. Let's check the answers. Vamos ver como ficou aí a resposta de vocês? Então, olha só. A primeira pergunta era, what's the animal? O que será que você respondeu aí em casa? Vamos ver? It's a dog. É um cachorro. Ou, se você colocou Doberman, está correto também, porque é a raça do cachorro, ok? What is the single form of the word people? Então, qual é o singular da palavrinha pessoas? É a palavra person. E nós já vimos, é aquele plural irregular. Singular person, plural people. Então, essa segunda palavrinha que a teacher colocou com S não existe, ok? Vamos dar sequência, então? Olha só, exercise 2. What do you think? O que você pensa? O que você imagina? Aquela música que você escuta em inglês e canta em árabe. Ixi, por que será que está falando isso? Será que a gente tem dificuldade em cantar em inglês?
Não, não é isso. Lembra aquilo que a teacher já vem falando para vocês em todas as aulas? É porque às vezes a gente escuta uma música, gosta tanto dela e sai reproduzindo sem nem ao menos nós olharmos o que está escrito naquela letra, como que fala, sem revisar, sem pegar a letra. E aí acontece que se eu estiver cantando perto de alguém que entenda a língua inglesa, ele vai dizer que língua será que essa pessoa está cantando. Bom, is this a funny or critical meme? E agora? Este meme aqui, ele é divertido ou ele está criticando alguma coisa? Pensa lá e responda. Vamos conferir a nossa questão? E aí, você acha que é uma crítica ou está sendo engraçado, divertido esse meme? Até porque nós já temos, né, uma personagem aqui que a gente se diverte muito com ele. A gente sabe que tudo que ele fala é para fazer nós darmos muita risada. Então, a resposta correta seria a critical meme. Por quê, gente? Por mais que seja divertido a forma com que ele está falando, ele está criticando um pouquinho para nós prestarmos atenção na hora que a gente for cantar uma música em inglês. Combinado? Lembra sempre, então, daquele recadinho que a teacher sempre disse. Na hora que eu gostar de uma música, corro buscar a letra dela para que eu escute mais uma vez, passando os olhos na letra e entendendo já quais são as palavrinhas, ok? Logo, logo vocês vão estar cantando perfeitamente igual os cantores. Vamos a mais uma atividade então. Olha só. What kind of music do they prefer? E aí, que estilo de música cada uma dessas figurinhas aqui gostam? Vamos ler o primeiro? Olha só. Como normalmente é o das outras pessoas. A primeira mocinha aqui, a loirinha, Taylor Swift e Katy Perry. Amo, ok? A do meio, K-pop e indie rock, é claro. E o último, rock e metal, na linha Blind Guardian. Então, presta bastante atenção. Qual é o estilo de cada um deles? The Blonde Girl, a mocinha loirinha. The Second Girl, a segunda garota. And The Boy.
Leia novamente aqui o memezinho e anota quais são os estilos musicais deles. Ai, esse exercício vocês não tiveram dificuldade não, né? Porque nós tínhamos que apenas copiarmos as informações. Vamos ver como que ficou? Olha só. The Blonde Girl, a resposta dela é pop music. Ela está falando sobre a Taylor Swift, sobre a Katy Perry. Ah, teacher, mas eu coloquei o nome das cantoras. No problem, está correto também. E the second girl? Olha lá, K-pop, pop, rock and indie, também esses três estilos. E o boy, rock and metal, ele já gosta de uma vibe mais pesadinha, um ritmozinho mais barulhentozinho, né? Ok, e agora? Presta bastante atenção nesse meme. Ele é bem divertido e ele está nos ensinando inglês sim. Olha só. A brincadeirinha dele é a seguinte, esse é um animalzinho que aqui no Brasil nós chamamos de bode. Ué, teacher, mas não entendi agora. Então quer dizer que a palavrinha body, que está escrito ali, é bode em inglês? Não, presta bastante atenção em cada um dos quadrinhos. Olha só, body, estão vendo? No segundo. Everybody, perceberam que aumentou? Terceiro, somebody. E olha o último, nobody. Conseguiu identificar sobre o que nós estamos falando? Do you know the word body? O que será que é essa palavrinha? O que significa?
Você vai procurar, você vai ter um tempinho, pode até pesquisar aí no seu celular ou lá no seu livro para você tentar identificar que palavrinha é essa. Corpo, grupo de pessoas ou body? E agora? Pensa lá, dá tempo de você ir atrás dessa informação. E aí, percebeu que o meme ele também pode nos ajudar a aprender a língua inglesa? Então vamos lá. O que será que significava essa palavrinha body? A teacher vai dar uma ajudinha para vocês. Olha só, body, lembra que está fazendo uma brincadeira com o nome da palavrinha em português. Body, e se a gente fosse ler do jeitinho que está escrito, a gente até iria ler, né? Body também. Mas atenção com a pronúncia, essa palavrinha é body, ok? Que significa alguém. Olha só, everybody, todo mundo, mais do que um. Somebody, mais alguém. Olha só, apareceu ele ali. E nobody, ninguém. Então, quer dizer que a tradução para a palavrinha body pode ser corpo. Quando nós estivermos falando lá sobre o corpo humano, vocês vão descobrir que essa nossa estrutura também se chama body, que é o corpo. Por isso que as mulheres podem comprar o body. Sabe aquela roupa que ela é estilo um macacãozinho? Então, por isso que se chama body, porque ela reveste o corpo. Ou então, a gente pode estar falando de um grupo de pessoas, como é o caso de everybody, ou de ninguém, quando vem a negativa no início, nobody, ou de mais alguém, quando nós colocamos o somebody, ok? Gostoso aprender assim, né? Fica bem divertido e a gente não vai esquecer mais. Então, vamos para a próxima. Presta bastante atenção, por que isso aqui virou um meme? Tem tudo a ver também com o memezinho anterior. Lembra, a teacher colocou a palavrinha body, mas se nós fizéssemos referência à imagem, a gente iria ler body, certo? Sendo que a palavra é body. Ok, aqui é a mesma coisa. Uma determinada pessoa queria descobrir ou ouvir uma música. E olha só como ela pesquisou essa música no Google. Should I stay ou should I go? Então, ela ouviu a música uma vez, gostou e lembra daquele cantar em árabe que o Tiririca falou? Então, é mais ou menos isso.
Ele chegou, pesquisou lá no Google. Should I stay or should I go? O Google entendeu pela pronúncia. Mas olha só como escreve a palavrinha. Should I stay or should I go? Por isso que virou um meme. Ok, do you know this song? Você já ouviu essa musiquinha aqui? É de uma banda, se chama The Clash. Não é nada novidade, não. E why is it a meme? E por que ele virou um meme, então? A teacher já explicou. Então agora, mão na massa e escreva aí no seu caderno. Conseguiu responder aí no seu caderno? Eu acho que a teacher já tinha explicado antes, né? Bom, a primeira perguntinha, do you know this song? Você conhece essa música? Depois vocês vão pesquisar a letrinha dessa música, vocês vão ouvir, vocês podem procurar lá no YouTube. Lembrando, procura ela da forma certinha como a gente escreve. A teacher já vai trazer ela aqui para vocês. Mas why is it a meme? Por que isso virou um meme, então? Olha, pela forma que a pessoa acabou pesquisando a letra da música em inglês. Ela pesquisou em árabe, como dizia aquele meme anterior, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos a música. Ela é uma pergunta. Should I stay or should I go? Eu devo ficar ou eu devo ir? Que história será que é essa? Olha só, começa com a palavrinha darling, querida. Então tá fazendo uma pergunta para alguém. A hora que vocês forem ouvir essa música, vocês vão gostar bastante dela. Ela é mais ou menos assim. Acompanhem lá o ritmo. Darling, you've got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I will be here till end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? E é isso que ele quer saber. Eu devo ficar aqui com você ou eu devo ir? Decida o que você quer. Como é que vai ser esse relacionamento? Procure essa música, vocês vão gostar. Ela é bem divertida. E temos agora mais uma atividade. Presta bastante atenção. Vocês conhecem essa personagem que está aqui, né? Esse nosso coelhinho é bem famoso, o Pernalonga. Bom, olha o que diz nele aqui. Practicing by yourself. E depois, playing for the teacher. Observem como ele está tranquilo quando ele está ensaiando sozinho a música e depois quando ele precisa mostrar a mesma performance para o teacher dele, olha só o desespero que ele ficou. What is the bunny doing? O que o coelhinho está fazendo? E letra B. Is it easy to play for his teacher? Para ele é fácil tocar para o professor dele? Observe bem todas as informações aqui dessa imagem para você responder aí no seu caderno.
let's check the answers. Olha lá, o que o coelhinho está fazendo? He is playing the piano. Ele está tocando piano. Olha a forma afirmativa do present continuous. E is it easy to play for his teacher? É fácil para ele tocar para o professor? No, it isn't. Não, ele ficou bem amedrontado ou provavelmente nervoso, né? Porque aí talvez seja um desafio muito grande para ele tocar para o professor. Vamos ao próximo exercício. What are the musical instruments? A violin and a harmonica, or a violin and a saxophone, or a violin and an harp. E aí, quais são os instrumentos musicais que estão aparecendo nesse meme? Então, deu tempo de você correr lá na sua listinha de instrumentos musicais e relembrar quais são os dois instrumentos que apareceram aqui? Vamos conferir? Então, é o violin, que é o violino, and a saxophone, o saxofone. Eu acho que você conseguiu sim responder essa questão. Vamos a mais um. Olha só. Violinists. O que eles estão fazendo? Eles estão tocando violino, né? What is the meme about? Vamos ler o que cada um dos quadradinhos diz. What my friends think I do. Como meu amigo pensa que eu faço. Olha só como ela está tocando violino bem alegre. What my mom thinks I do. Como a minha mãe pensa que eu faço. Estou tocando tranquilamente e calmamente. A pergunta é, what is the meme about? It's about a singer, vejam, a profissão, or it's about a musician, outra profissão. Responde lá.
conseguiu perceber que nós não estamos falando agora sobre qual é o instrumento musical, e sim sobre qual é o profissional que trabalha com esse instrumento. Então vejam só, singer é o cantor, lembram disso? Mas musician é aquele que faz música, que produz a música. Então essa é a resposta correta. Vamos a mais um? A letra B. What I think I do. Como eu penso que eu faço. Percebam que a gente está continuando a falar sobre os violinistas. E a última, what I really do. E como eu realmente faço. E aí, how does she feel when she is playing the violin? Como a menininha se sente enquanto ela está tocando violino? Observem bem a imagenzinha dela lá do último meme. Teacher, mas eu não lembro esse sentimento em inglês agora. Não se preocupa, coloca em português se vier a dúvida. Se você lembrar, pode escrever em inglês. E já já nós conferimos. Lembrou qual é o sentimento em inglês para essa carinha triste? Ela está triste, então provavelmente ela deve achar difícil tocar o violino, né? Ela está sad. Sad, triste, ok? Relembrou aí? Não tinha lembrado? Anota então rapidinho aí no seu caderno. Estamos chegando no final da nossa aula e agora nós temos aquelas nossas duas perguntinhas referente ao nosso quiz. Vamos ver se a gente aprendeu bem sobre esse gênero hoje? Então vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta, nós vamos utilizar aquele nosso primeiro meme. Olha só como vinha escrito lá no meme original. Então está assim. Você usou o Google Tradutor para fazer o trabalho, né? Eu não, teacher. Deus me free. Então diga, como fala de nada em inglês? You're welcome. Então, por que você colocou of nothing? E agora? De acordo com o meme, qual plataforma a senhora usou para fazer a atividade? O Google Tradutor, You're welcome ou Deus me free? E aí, qual foi a plataforma utilizada pela senhora?
Vamos conferir então? A plataforma que ela utilizou foi o Google Tradutor. Então, ela já dizia aqui no início, ok? Vamos à próxima pergunta. O que significa You're welcome? Observa, eu não, de nada ou Deus me livre. O que será que é o You're welcome? Leia novamente o meme que a resposta está ali. Então, vamos à resposta. You're welcome, nessa situação, significa de nada. Lembra que a teacher sempre fala para vocês que o inglês, ele tem às vezes mais do que uma tradução? Então, por exemplo, se você está chegando numa cidade nova agora e você encontrar esta frase, You're welcome, quer dizer, está pedindo para que você seja bem-vindo àquele lugar. Então, é uma outra tradução com a mesma escrita. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje. Nós, então, trabalhamos com os musical instruments e vimos o gênero meme. See you next class!